Nem sempre tivemos essa noção de que as crianças devem ser protegidas e cuidadas como temos hoje. Só a partir de 1760 que se começou a construir uma visão nesse sentido sobre as crianças. E mesmo assim, mesmo após essa mudança de visão que começou em 1760, ou seja, a criança ainda não tinha um lugar privilegiado na família. A família ainda não era caracterizada pela ternura, pela intimidade entre pais e filhos. Mas e antes? Como era antes do que é agora? Como era tratada a criança? Quais eram as visões? Como eles entendiam a criança antes de termos essa visão moderna de família? Infelizmente, antes disso, tínhamos visões horríveis sobre a criança. Havia um pensamento que criava medo da infância, medo das crianças. A criança era considerada como símbolo do mal, símbolo do pecado original, símbolo do pecado dos pais. E esse pensamento era infelizmente propagado tanto por filósofos quanto por teólogos e pedagogos da época. A criança era vista como fruto do pecado original, fruto do pecado dos pais. Era o pecado da infância. A criança era condenada aos maiores pecados e condenada segundo as normas, as regras dos adultos. Santo Agostinho considerava que o pecado da criança não era diferente do pecado cometido pelos seus pais. E nada poderia diferenciar o pecado da criança com o pecado de seus pais. Nem mesmo o fato de se ter ou não consciência, de se saber ou não o que está fazendo, ou ter má vontade em relação. Considerava-se que a criança era tão corrompida que o trabalho de sua recuperação seria muito difícil, penoso até. Vindo daí a justificativa para se dar palmadas, varadas, palmatória e ameaça, como castigo para recuperar, para consertar as crianças. Essa visão da criança como pecado, como símbolo do mal, cegava as pessoas. Tanto que conversar com as crianças não chegava sequer a ser considerado como uma opção, muitas vezes. Os pedagogos da época recomendavam frieza dos pais nas relações mantidas com seus filhos, e isso se baseando no fato de que as crianças eram consideradas símbolos do mal, símbolos do pecado. E estes mesmos pedagogos consideravam que o ato de amamentar e dar leite à criança era um ato imoral, algo que era errado, um vício para a criança. Um problema: se você tivesse carinho e ternura com as crianças, seria considerado um frouxo, porque isso, carinho e ternura com as crianças, é considerado frouxidão, além de pecado. E todo esse pensamento era aplicado às classes sociais mais elevadas, as mais ricas, as mais poderosas. Mesmo o filósofo René Descartes, com seu pensamento racional, não melhora muito a visão sobre a criança. O filósofo considera que a criança é uma fraqueza de espírito. E isto porque ele considera que a criança só aprende as coisas por meio de seus sentidos, dependendo do seu corpo para aprender. E o filósofo Descartes vai além. Ele diz que o fato de sermos crianças é o que constitui, o que motiva os nossos erros quando adultos. Infelizmente, o pensamento equivocado do Descartes. Parece que ele entendia que as pessoas só acertam quando estão na fase adulta, como se as crianças fossem incapazes de cometer acertos, de fazer coisas legais e boas. O engraçado é que hoje mesmo eu constato e vejo isso. As crianças fazem mais coisas certas do que os adultos fazem mais coisas erradas que as crianças. E as coisas erradas que as crianças fazem não são tão graves quanto as que os adultos fazem. Não causam tantos problemas. Felizmente, Sigmund Freud contraria o pensamento de Descartes. Para Freud, é justamente a criança o pai do homem. A criança é que possibilita a construção do homem, do ser humano, por assim dizer. Tudo isso que eu disse até agora era natural de se dizer sobre as crianças naquela época. Um outro pensamento que havia na época, mas mais comum no povão em geral, era enxergar a criança como um estorvo, como um problema, como um obstáculo. E isso só por causa das necessidades que as crianças têm, principalmente quando muito pequenas. Era comum as mães recusarem a amamentar seus filhos, na época, e levarem suas crianças a amas de leite ou casas de amas de leite, principalmente na França, que deu um exemplo que foi seguido pelos demais. Essa prática de não amamentar as próprias crianças, os próprios filhos, entregar a amas ou casas de leite, era comum a pessoas ricas, pessoas com muito poder econômico, em razão do valor da prestação do serviço, das condições necessárias para conseguir acessar uma ama ou uma casa de leite. Outra prática muito comum era tratar a criança como um brinquedo ou como uma máquina, um jogo. Depois de se divertirem com a criança, ela era deixada de lado quando considerada desinteressante, quando era considerada chata. As crianças tratadas como máquina tinham uma disciplina levada ao extremo, exagerada. E essa disciplina exagerada fazia com que as crianças não expressassem seus pensamentos e sentimentos, ou mesmo desenvolvessem algum raciocínio. E isso só para obedecer mecanicamente seus pais.
Outra prova de como a sociedade à época não considerava, não tinha preocupação com as crianças, é o fato de não haver uma medicina especializada para as crianças, a pediatria, que só vai surgir depois de 1850. Outra prova da despreocupação social com a criança é que na literatura a criança era vista como um objeto tedioso, algo que era incapaz de gerar a atenção das pessoas numa leitura. Isso até o século XVIII. A nossa visão moderna de família, baseada no amor materno, vai surgir com Jean-Jacques Rousseau, que cristalizou as ideias e deu visibilidade para essa nova construção da família moderna baseada no amor materno. Rousseau, o filósofo, dedicou uma obra sobre isso. A obra se chama Da Educação. Inclusive pode ser acessada pela internet. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma conferida na obra. É uma obra excelente. É bom nós refletirmos sobre hoje. As crianças têm as necessidades delas. Elas também necessitam da nossa proteção. Mas nós estamos realmente arcando com o nosso dever de protetores? Tanto socialmente quanto individualmente? Será que é realmente legal deixar as crianças acessarem a qualquer conteúdo da TV? Ou mesmo ouvir qualquer tipo de música? Ou mesmo presenciar qualquer tipo de conversa? Será que é correto deixar as crianças à mercê da internet, um mar de informações, onde ela mal sabe por onde começar a pesquisar? E isso sozinha? Estar em qualquer tipo de ambiente? Assistir qualquer tipo de coisa? Será que nós estamos participando de uma forma que realmente consiga proteger as nossas crianças? Será que a nossa presença na vida delas não está sendo uma presença que não está cumprindo nenhum papel? Não seria uma presença vazia, que em nada contribui? E você, o que acha sobre o assunto? Deixe seu comentário. Eu vou recomendar para vocês alguns filmes sobre criança que são fantásticos. O primeiro filme se chama Ensinando a Viver. Se trata da história de uma criança que foi abandonada pelos pais, mas acredita que seus pais eram marcianos que o deixaram na Terra para explorar como ser humano. E a pessoa que quer adotá-lo tem que lidar com essas situações do imaginário dessa criança. Tem que saber conciliar o imaginário da criança com o imaginário da realidade. Outro filme interessantíssimo é Como Estrelas na Terra. É um filme sobre uma criança que tem dislexia, que tem dificuldade de aprendizagem. E um professor consegue isso e consegue desenvolver, trabalhar o problema dele e ajudá-lo a superar esse problema. Um problema que não havia sido percebido pelos pais, que achavam que ele estava com má vontade nos estudos. E um último filme que se chama Querido Frank, que mostra como a criança trabalha o imaginário dela e passa por algumas dificuldades, como não ter conhecido o pai, ser surdo e depois descobrir tudo o que aconteceu sobre sua vida. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.